Fala galera, tudo certo? Estamos aqui para mais um episódio do nosso Movecast, beleza? Eu me chamo Danilo, estou aqui com meu mano Iveson, Henrique. A gente está aqui com o nosso convidado que daqui a pouco o Henrique vai apresentar. Queria agradecer a você aí a sua audiência, beleza? Henrique e Iveson vai dar aqui uns ajustes sobre o nosso lançamento de episódio, como a gente faz as nossas gravações, beleza? E aí a gente vai seguir para o nosso episódio de hoje. Fala galera, tudo certo? Me chamo Iveson. Nesse episódio de hoje, vamos gravar aqui, né? Vamos lá. A cada 15 dias, né? A gente grava aí nossos episódios. Acompanha aí na gente. Instagram em Movecast. Spotify também lá em Movecast, tá? Segue lá no YouTube, dá lá o joinha, deixa um comentário, se inscreve, tá? Que é muito importante pra gente aí, pra ficar por dentro das nossas novidades aí e acompanhar nossos episódios, beleza? Vou passar para o Henrique aqui que ele vai dar continuidade aí e apresentar nosso convidado de hoje. Fala galera, e aí, tudo certo? Hoje estamos aqui com o nosso amigo e nosso convidado, um cara que é referência aqui no treinamento aeróbico, domina essa parte de treinamento de corrida. E a gente vai apresentar ele aqui, nosso amigo Zapaterra. Vou deixar ele falar um pouco sobre ele aqui. E agora é contigo, mano. Beleza. E aí, pessoal? Muito bom estar aqui. Queria agradecer aí a receptividade. Muito bom estar aqui com vocês, falar um pouquinho daquilo que eu tenho trabalhado. Então, meu nome é Eduardo, eu sou do interior de São Paulo, na verdade, né? Dá para perceber pelo R aí que tá um pouquinho puxado. Mas estou aqui em Recife desde 2016, agosto de 2016 que eu estou aqui. Sou atualmente professor na Universidade Federal de Pernambuco, no Departamento de Educação Física. Lá eu trabalho na graduação, né, na aula de atletismo, e também na pós-graduação eu oriento no mestrado em Educação Física que nós temos lá. E basicamente minha linha de pesquisa é avaliação e prescrição do treinamento aeróbio e recursos ergogênicos, né, suplementação aplicado também ao desempenho aeróbio. Então é isso, tem uma longa caminhada aí nessa área desde a minha graduação. Passou um pouquinho com futebol, como a gente estava conversando, mas eu logo saí. Mas trabalhei bastante com atleta de ciclismo, trabalhei com natação também, avaliação na natação. Então, vim para cá e estou aí tentando desenvolver um pouco essa área. Eu vou querer saber do começo, como é que foi, já que você jogou futebol, eu acredito que seja isso, né? E aí, como é que foi essa introdução, como é que foi esse despertar também? Porque, por exemplo, eu vim do futebol, o Henrique veio do futebol também. Então, eu trabalhei, na minha graduação, eu estagiei num time que tinha lá na minha cidade, que inclusive o time era do Adriano, que era o meio-campo do Náutico daqui. Um tempão atrás, Adriano. É que eu sou bem mais velho que vocês. Crer. Mas o pessoal mais velho vai saber quem eu tô falando, que ele jogou no São Paulo depois, ele foi meia do São Paulo, jogou aqui no Náutico. Ele estava na abertura aqui dos Aflitos agora, alguns anos atrás. Sim, acho que foi 2014 Não, foi agora. Mais recente. Não se fechou, na verdade. Foi 19. Sim. Acho que foi 19. Sim. Falou Adriano, ele abriu o imperador. Não. Aí eu não teria saído do futebol, pô. Não, ele tinha um time lá na minha cidade, que ele é de Dracena, ele abriu um time, eu estagiei lá na época da graduação. E era um grupo de amigos, assim, né? Como vocês, assim, que a gente estudava junto, e aí a gente, vamos estudar futebol. Um deles tinha jogado futebol também no Marília. E aí a gente começou, junto ali, né, os amigos começaram a estudar futebol, começou a estagiar, e aí eu me formei e comecei a trabalhar um pouquinho com avaliação numa equipe também de atletismo, que a minha cidade é forte em atletismo, né? Qual é a cidade? Presidente Prudente. Presidente Prudente, pode crer. Tinha até o Grêmio Prudente lá, né? Eu trabalhei no Grêmio Prudente depois. Entendi. Que era de Barueri. Agora tem um novo lá, que é da cidade mesmo. E aí eu trabalhei um pouquinho com atletismo, e aí chegou o Grêmio Barueri. Que o Grêmio Barueri saiu de Barueri e foi para Prudente. E se tornou Grêmio Prudente. Pode crer. E aí, nessa época, eu entrei como fisiologista. Foi 2010, 11? Foi 2010. 2010, né? Exatamente 2010. Transição aí. Foi, 2010. Eles chegaram no final de 2009 e aí, em 2010, o time começou como Grêmio Prudente. Uhum. Aí eu trabalhei um período lá como fisiologista da equipe profissional e da base. E aí eu trabalhei assim, até 2011 foi quando eles foram embora de Prudente e voltaram para Barueri, que aí eu fui mandado embora. Mas aí foi assim, futebol é muito intenso, né, cara? Sim. Muito intenso. Trabalhar com futebol é muito intenso. E aí eu dei até falando com o pessoal que eu dei uma cansada. Então, aí quando eu saí do futebol...
desliguei total. E aí, aí foi um período que coincidiu com a minha entrada no doutorado, que eu fiz lá pela Unesp, né, de Presidente Prudente. E aí eu comecei a estudar a natação, a avaliação na natação. E aí cheguei até aí. Pode crer. Basicamente o futebol começou por aí. Entrou ali na graduação, entendi, mas eu entendi. saí. Deu sequência que vinha da graduação e acabou crer. seguindo. Foi um tempo bom, assim. Eu tenho saudade do futebol, eu tenho saudade. Dia de jogo eu tenho saudade. Sim, Aquele sim, lance de sim, jogo é é muito massa. legal. Agora Ah. o dia a dia do futebol eu não tenho saudade, não. É estressante demais. Pode crer. Tu falou que veio pra cá, pra Recife. Como é que foi essa vinda pra cá? Então, aí eu terminei o doutorado. Aí eu tava, na época, fiz um estágio de pós-doutorado lá mesmo na minha cidade. E aí, concurso, né? Aí abri o concurso aqui. Falei com a minha esposa, falei, e aí, bora? Aí ela, bora. Prestei e graças a Deus passei. Tô aqui desde agosto de 2016. Mas já tô, assim, pernambucano. Só o R que não sai, o resto... já faz 10 anos. Já passou pô, alguns 10 carnavais, anos, alguns São João. já tô no vice, já tá tudo encampado. No cuscuz, que daqui é bem melhor, inclusive. Total. Isso aí é verdade. Rafa. Rafa não, perdão. Eduardo. Eu confundi com outro. Tu falou que dá disciplina de atletismo, Foi. né? Pô, atletismo, até a gente comentou aqui que nas Olimpíadas é a modalidade que eu mais gosto de ver e tal. E como é que é hoje, assim, tipo, essa questão da disciplina de atletismo e tal, e como é que é hoje aqui em Pernambuco? A gente tem a federação funciona, roda campeonato, pra tu sabe essa... Então, cara, atletismo é muito legal, né? Acho que Eu porque gosto é uma mais, modalidade, como tem muita modalidade dentro de uma única modalidade que é o Isso. atletismo, né? Exato. É muito legal dar aula de atletismo, porque é meio que uma novidade para todos os alunos, quase ninguém tem experiência, Pô, foi uma né? das melhores disciplinas práticas que a gente Pô, teve, velho. total. Foi muito bom, tanto teórico A gente quanto pô, prática. fez muita coisa, muito Fez, bom, pô. Foi massa. E aí eu prezo muito por isso, pra galera fazer a prática, sabe? Sim. Mesmo que não faça direito, eu Aham. faz, cara. Vive a Vivencia, experiência, né? Eu, por exemplo, o que eu sei de atletismo hoje, assim, de fazer as modalidades, execução dos movimentos, que não sou um primor técnico nisso, mas eu aprendi na minha graduação, que eu tive 2 bons professores, inclusive um é técnico, acho que a saltadora de altura dele vai para Olimpíadas, inclusive. Que massa. E ele era muito bom, então assim, a parte técnica eu aprendi Tu lembra na quem é? graduação. Os nomes? Professor Dino Sintra. Ele sim. tá em Bragança Paulista hoje, trabalha lá. Nossa, pode crer. Ele é muito bom. Então, assim, a aula dele a gente aprendia muito. E eu simplesmente cheguei aqui, a disciplina que eu passei era atletismo, e eu comecei a dar, e eu gosto muito de trabalhar com atletismo. E é muito forte aqui. Tanto, por exemplo, a gente está gravando no dia 19, amanhã tem competição lá Que massa. na Federal. Acho que Porra, massa. quase todo final de semana tá tendo competição lá na Federal de atletismo. Ontem teve do Exército, amanhã vai ter. Então é muito forte aqui o atletismo, bem forte mesmo. Pode crer. E Eu tem lembro- bastante ação assim da galera que vai, compete, Aham. tal, sub-16, vai ter Copa Norte e Nordeste, acho que mês que vem e tal. Pode crer. Eu lembro que na graduação o Fagner falou de um atleta que era decatleta, não sei se vocês lembram, de Balotelli. Ele vai para Olimpíadas. Aqui, aí ele vai para as Olimpíadas, Ele- mano, tá tá ligado, ligado? né? E a gente, no dia que foi fazer até uma prática, ele tava treinando lá. Aí o cara faz 10 modalidades. Tá maluco. velho. Tá Muita coisa 10, mano. Tá doido. Pois é, pra terra ver só, essa parada tua do futebol pra essa transição do treinamento aeróbico. Fala um pouco como tá hoje envolvido nessa questão de corrida e tal. Tá. Tu me falou. Aí eu conheço da Terra de outra oportunidade aí. Quando eu vi que ele era. Nem sabia que ele era professor, nem sabia também que ele era da área. Depois que, através do Will, que eu olhei e disse, "Oxi." Já fui mentorado dele também, em outro canto. Mas. E hoje a gente tá tendo essa oportunidade aqui de conversar sobre isso. Então, cara, assim, eu sempre trabalhei na parte de fisiologia do futebol, eu prezava muito pela capacidade dos caras sustentarem o jogo numa intensidade alta durante o tempo inteiro. Então, é aquela velha história que a maioria dos artigos que eu lia na época, que eu lia bastante sobre isso, hoje eu já não leio mais, mas
que o futebol é predominantemente um esporte predominantemente aeróbio. Só que o que define a partida não é o aeróbio, é a explosão, é a força, né? Isso, é o potência. sprint ali, potência, beleza. Mas para o cara desempenhar bem durante o jogo inteiro, ele precisa ter Uma capacidade capacidade aeróbica muito boa, né? Não muito boa, ótima, né, para aquela modalidade. Ele não precisa ser um maratonista, né, no caso, mas ele precisa ter, principalmente, potência aeróbica, que está relacionada ao consumo máximo de oxigênio, ele precisa ter bem desenvolvido para que isso talvez acelere a recuperação dele entre os esforços. E aí era algo que assim, a gente batia muito na tecla lá na época do time, porque quando eu fui fisiologista, tinha 2 anos de formado. E aí eu fui colocado como fisiologista de uma equipe de Série A do Brasileiro. Ou seja, eu não tinha experiência para ser um fisiologista de uma Série A, né? Porque o futebol, além do conhecimento, você precisa ter também uma gestão de pessoas. A gestão de pessoas e tal. Então, junto comigo, veio o pessoal da faculdade. Então, veio o meu orientador depois que se tornou a ser meu orientador de doutorado, veio o meu orientador de mestrado e veio o suporte da faculdade, avaliação. E aí a gente avaliava, pessoal, a gente avaliou do sub-15, sub-17, e a gente fazia ali uma análise como se fosse quase que um perfil dos nossos atletas de acordo com o que a literatura apresentava sobre, por exemplo, o limiar anaeróbio, que é um índice de capacidade aeróbica. E a gente sempre batia, falou, cara, o limiar dessa galera tem que estar mais alto, não pode estar nesse valor aí. E a gente fez até alguns estudos, acho que 1 ou 2 estudos que a gente publicou, mostrando o aumento do limiar da galera, depois do período intervalo da Copa do Mundo 2010, a gente fez um estudo que a galera treinou e tal, e a gente viu melhora do limiar, do pessoal. Então, querendo ou não, a parte de vinculada à corrida já estava desde lá da época que eu trabalhava com futebol. Então, controle de carga, por exemplo, que, cara, hoje, que é algo que tem até o aplicativo que o pessoal usa, né, do load control, que o pessoal coloca lá no percepção subjetiva. Então, em 2010, 2011, eu tinha uns estagiários que o pessoal da faculdade mandava, que era o pessoal que era amigo meu e tal. E nessa época o pessoal já acabava o treino, eles iam lá com a folha, com a pranchetinha, porque acaba o treino ali, a galera fica ali na resenha e tal, fazendo gelo e tal. Ele ia lá um por um, e aí, qual foi a percepção do treino hoje? Então, pô, lá em 2010 a gente já fazia esse controle. Era o load control no papel, no né? papel, exatamente. E aí, então assim, e é algo que eu uso hoje também. Então, basicamente, quando saiu o futebol, eu apliquei aonde eu estava. Tanto que, assim, se precisar, na época, é bom você até lembrar, que a gente tinha um estudo que era um cara que desenvolveu um teste chamava Hoff Test, que o nome do autor era Hoff. E era era meio que um circuito de futebol. Então era tipo o cara correndo, conduzindo a bola para frente, depois ele conduzia a bola para trás, depois ele fazia zigue-zague, depois ele dava uns saltos. E a gente validou esse protocolo para avaliar o limiar anaeróbio da molecada. Então eles iam aumentando a intensidade e a gente ia coletando sangue. Então assim, a parte que hoje que eu atuo na parte de corrida, ciclismo, natação, eu sempre trabalhei no futebol também. E aí, quando acabou o futebol e eu dei uma cansada, eu parti para a área de natação. Quando eu cheguei em Recife, eu percebi que isso era muito forte no meu departamento, que fazia parte lá na Unesp. Quando eu cheguei aqui no departamento aqui em Recife, tinha um docente só, 2 talvez, que era o Tony e o professor Vinícius, que trabalhavam um pouco nessa área. Mas eles não investigavam muito o desempenho da galera. Eles usavam as ferramentas, mas não investigavam tanto o desempenho. Então, eu meio que supri essa lacuna que tinha. Falei, vou começar a estudar isso. Aí, fui para a parte de recursos ergogênicos, que é o que eu trabalho. Então, eu trabalho um pouquinho com suplementação de nitrato, né? Que é a beterraba, que a galera toma muito aí. Que tá Sim, foi que o Will fez o mestrado dele nessa... eu orientei o Will nessa parada aí. Falou. E aí eu falei, cara, eu vou agora investir nessa área de treinamento aeróbio, porque tem muita gente que faz treinamento aeróbio, muita gente se dedica a fazer.
Muita gente olha o treinamento aeróbio apenas como o cara que vai lá e faz a corrida de rua. Eu quero fazer um 5K, eu quero fazer um 10, o meu sonho é fazer uma maratona. Mas o treinamento aeróbio também envolve muito, muito, muito mesmo os aspectos relacionados à saúde das pessoas. Então, por exemplo, a saúde metabólica das pessoas envolve muito treinamento aeróbio. E aí eu falei, vou estudar isso. E aí tô nessa aí. Pode crer. Massa. Eduardo, qual o esporte assim, que tu considera que tem a maior demanda aeróbica? Tipo, o cara mais condicionado, assim, de qual esporte? Então, se a gente for ver por índice de metabolismo aeróbio, assim, né? Um índice que representa o metabolismo aeróbio, que é o consumo máximo de oxigênio, os maiores valores encontrados vão ser em maratonistas, mas eu acho que o maior encontrado é porque depende muito do peso do cara, porque o valor é relativo, né? Então, os caras mais magros às vezes conseguem suportar. Mas o esqui cross country, que o pessoal faz muito, que é um esqui mesmo, só que é tipo de longa duração e o cara usa braço e perna. Então, como o cara usa mais grupo muscular, eu acho que o maior VO2 é encontrado nesses atletas. Pode crer. Mas assim, se você pegar maratonista, triatleta, ciclista, tem um VO2 muito Sim, alto. você falou, eu tinha pensado em maratonista por conta da duração, né? Que vai ter a duração da prova, de certa forma, é um pouco maior. Mas se você for levar em relação ao triatleta também, tem vários tipos de esforços diferentes, que ele tem superior e inferior também, que são a diferentes. duração, dependendo da prova do triatlo, vai ser bem maior no triatlo, né? Sim. O cara vai ficar... Tem o 8 pentatlo horas. também, tem... Mas é que a grande questão do aeróbio não necessariamente está no maior índice que o cara tem. Mas a diferença é o quanto tempo ele sustenta valores próximos a esses índices. Então, essa é a diferença. A longevidade, né? Tipo, o cara conseguir manter no exercício ali, fazendo exercício por mais tempo. Então, é o que diferencia duas pessoas com o mesmo índice, por exemplo. A gente pode ter um cara com VO2 de 60 ml quilo por minuto, né, que é um índice, e tem um outro também com 60, só que um corre uma maratona e o outro não, porque o cara que corre, ele consegue ficar correndo a 50 durante as 3 horas, por exemplo. Então esse é um... Pode crer. Hoje a gente vê uma crescente da corrida de rua. O boom de novo, né? O boom de novo. Em todo o país, né? Eu não falo nem aqui, mas vejo nas redes sociais de todo o país essa crescente. E a Maratona do Rio provou isso. Muita gente próxima a mim que foram e tal. E eu vejo que tem uma deficiência muito grande em relação à prescrição do treinamento aeróbico por parte de profissionais. E com esse boom que a gente está falando aqui, eu vejo que não tem tanta gente ainda preparada para prescrever. Nem prescrever, nem ter esse controle de carga em relação a galera, treino de força e o treino aeróbico, que tem muita gente que faz o treino de corrida e ainda tem o treino de força junto. E às vezes o treino de força também não é adequado para a demanda ou para o esporte. Queria que falasse um pouquinho sobre... Então, cara, corrida de rua é um negócio que é absurdo, né? O tanto que... Já teve um boom muito tempo atrás, muita gente, aí agora deu uma caída. Aí voltou. Aí volta agora e eu acho que é uma tendência, assim, né? Até porque é muito democrático a corrida de rua, né? Tênis e rua. E vai. E vai. Então, facilita. Só que, por exemplo, nós somos da área, geralmente a nossa área, ela tem uma tendência, principalmente, a formar a galera mais para algo que às vezes vai para treinamento de força, para academia. Para o fitness, né? O fitness de maneira geral e pouco para algo tão específico como a corrida de rua, por exemplo, ou a corrida, os exercícios mais longos. Mas nem todo mundo vai trabalhar. Eu concordo. Acho que nem todo mundo vai querer corrida de rua, tudo bem. Só que é igual quando a gente estuda até o próprio futebol, por exemplo. Vocês tiveram experiência com futebol, aí vocês estudaram futebol. Vocês gostam de estudar o futebol, ou outra modalidade, ou a luta. Aí você estuda a luta. Quando você vai estudar a luta ou futebol, você vai estudar com um cara que é um jogador de futebol, é um cara que é um lutador de fato.
Só que quando você aprende a lidar com isso, a sua transferência para um cara que às vezes quer só fazer um treinamento de força, mas como você já estudou o cara que é fera no treinamento de força lá, que é o atleta mesmo, que faz força pra caramba, você consegue adaptar mais fácil para essa galera que tá começando, para um cara que quer iniciar, entendeu? Então é a mesma coisa da corrida de rua. Como a galera não estudou o que é o desempenho aeróbio de fato, o que interfere no desempenho, quais são as variáveis que interferem no desempenho, aí tem dificuldade para trazer para o cara que quero correr 5 km, o que eu faço? Caramba, velho, e agora? O que eu faço? De fato, o que eu faço? Então, acho que essa é a grande dificuldade. Então, eu costumo dizer que é o seguinte, o cara que está iniciando para correr, é aquela coisa que acontece com vocês também. O cara que está iniciando para correr, você vai conseguir acertar mais fácil. É bem mais fácil, o cara principalmente ele vai ganhando diariamente, né? Vai acertar, mas também pode até errar, né? Porque, tipo assim, quando eu falo por mim, quando você começa a correr, que você não disse, meu irmão, tenho que fazer alguma coisa além do futebol, porque eu gosto de jogar futebol dia de semana. Porém, o futebol só o final de semana, e tipo, já estava diminuindo a questão do futebol, eu disse, eu vou começar a correr. Só que quando a gente trouxe até Rafa, que é um cara fisioterapeuta, que ele fala muito da parte de lesão, e ele tinha falado aqui que quando a gente vai investigar lesões nos corredores, essa questão de biomecânica e tal, não faz tanta diferença, igual o volume, que às vezes pode ser uma coisa que atrapalha, principalmente na galera que é iniciante. Isso. Porque você acha que quer correr muito, você acha que consegue muito. É porque evolui muito rápido. O cara evolui muito rápido, fala assim, não, eu sou um corredor já, cara, vou correr pra caramba agora. Aí ele começa a correr muito, e aí dá a lesão mesmo. Exato. Aí eu fui, eu corri dentro da semana, né, em um espaço bem curto, assim, eu fiz 4 em um dia, e no outro, acho que foi depois de uns 2 dias, eu fui fazer 5. Aí, quando foi no sábado, velho, o joelho... Como? Eu que sou o cara, porque você acha que de boa... 30 anos, você filho, faz, tá pensando que tem isso. Você acha que consegue, porra, fiz 4, fiz 5 e 4 e porra, de boa, até o momento. Me corrija se eu estiver enganado, mas o condicionamento aeróbico a gente ganha a cada sessão de treino. Também como perde a cada dia que você não treina, não é isso? Você perde rápido também, você ganha... É que assim, o condicionamento você ganha rápido, como é que pode dizer? Tem variável que você ganha rápido. Entendi. Mas tem variável que demora para ganhar. Então, por exemplo, essa que a gente estava falando do consumo máximo de oxigênio, ela aumenta rápido. Tem estudo que mostra que com, tipo, 10 dias você já tem aumento. Até menos. Por quê? Porque dentre as variáveis que interferem nela, tem o seu volume de sangue. Aí quando você começa a treinar, geralmente você aumenta o volume sanguíneo. E aí você tem melhora do VO2. Aí você até sente melhor fazendo. Mas uma variável, por exemplo, para você conseguir suportar ficar correndo por muito tempo, 1h30, 2 horas que seja, né, você ter uma estrutura celular adaptada, demora mais. Aí vai demorar mais para adquirir. Então, depende da variável que você está trabalhando. Essa relação da variável que você falou do sangue seria em relação a mais fisiológica, e acho que a parte mais difícil, que mais demora, seria a parte mais física, vamos dizer assim? Não, acho que ambas vão ser fisiológicas. Tem o espectro força também. Longa, mas na parte mais longa você vai ter um aspecto morfológico importante, físico, de tipo adaptação muscular, adaptação óssea para suportar volumes mais altos. E a tendência, e acho que esse é o grande problema da corrida de rua, ou da corrida de rua principalmente, porque o ciclismo, por não ter tanto impacto, ele tem menos, o índice de lesão é menor, óbvio, se você não cair da bicicleta, né? Mas o índice de lesão por causa da bike, né? Sim. Mas assim, o índice é menor porque você tem bem menos impacto. Então, a corrida, qual é o lance da corrida? Existe muita comparação, né, cara? Então, você começa a correr, você tá bem, aí automaticamente você recebe um monte de imagens de pessoas correndo. Pessoas que estão correndo bem mais que você e mais rápido que você. Você fala assim, não, cara, eu preciso fazer um longão. Se ele conseguiu aqui também... Aí fala, não, todo mundo faz um longão, aí eu vou fazer um longão. Ah, mas o longão é tranquilo. É tranquilo, cara, mas é muito tempo exposto àquilo. E aí você, bem provável que pode ter, inclusive,
diminuição da imunidade, né? Da dor de garganta. Então, assim, a galera quer... como melhora rápido, acha que vai chegar lá rápido. E não vai, é um processo demorado. E para a galera que vai, por exemplo, prescrever, eu acho que um dos pontos que é o gargalo, eu acho assim, que, pô, e aí, o que eu faço? É saber avaliar o pessoal. É avaliar o seu aluno. Como que você avalia o cara? Qual é a ferramenta que eu uso para saber o que eu vou prescrever para ele? Porque você, no treinamento de força, você tem isso... Você não necessariamente vai fazer um RM do cara, obviamente. Mas, assim, quando você vê o cara fazendo movimento... O parâmetro é mais claro já na hora, você já adapta aqui e fala, beleza, sim, aqui, sim, então sim, aqui é a sim, zona sim. aqui de repetições dele, vai ser mais ou menos aqui. No treinamento aeróbio, ou você tem que entender qual é a resposta fisiológica às diferentes zonas de treinamento aeróbia, ou você vai ter que avaliar o cara. Então, se você sabe a resposta fisiológica, você vai falar, ó, beleza, vou colocar para dar um trote aí a 8 por hora e vou acompanhar a frequência. E aí você acompanha a frequência. Dependendo da resposta da frequência, você sabe em que zona de treino você tá e você fala, beleza, então tá mais ou menos aqui. Sei o que acontece. Ou você fala para a pessoa, ó, faz um teste, vamos fazer aí uma corrida de 2 km, vou pegar alguém que não corra mesmo. A pessoa vai fazer 2 km, ela demora, sei lá, 18 minutos para fazer 2 km. Fala assim, pô, se ela tá demorando 2 km, ela demorou 18, aí você faz a média da velocidade. Pace, tá. Pô, então o pace dela, então, pô, esse pace é um pace que ela dura 2 km, de 18 minutos. Então, um pace um pouco abaixo, ela vai durar 30 e tantos quilômetros. 30 e tantos minutos, perdão. E aí você consegue prescrever. Mas você precisa entender o que a resposta fisiológica e de desempenho indica em relação à zona de treino. E isso é só lendo sobre isso, sobre o treinamento aeróbio. Muita gente não vai ler, aí não vai saber, entendeu? É algo que a gente estava comentando, acho que antes do episódio, a gente até comentou com eu também, que a gente está muito, essa questão da avaliação que você falou, de que de força a gente consegue ter uma visão diferente, acho que é por conta de hábito mesmo e de estudar. Que na graduação a gente está muito direcionado para essa questão do treinamento de força. Né? Não se estuda muito essa parte de treinamento aeróbico, então realmente você fica meio assim, para conseguir entender, tem que buscar mais, né, algo mais diferente do treinamento de força que a gente não está muito habituado. Além das oportunidades também de trabalho, né? Sim, mais comum você arrumar um trabalho numa academia com certeza, do que você estar procurando grupo de corrida para estar procurando um emprego, um estágio e tal. É que eu sou defensor do treinamento aeróbio, né? Não estou aqui querendo... mas é óbvio. Mas eu acho que é uma falha na formação, talvez. Sim, porque, assim, era para ter os, porque eu acho que o aeróbio é um treinamento base, né? Cara, e assim, de novo, é o mais democrático. A pessoa vai que às vezes a pessoa falou, pô, o cara vai vender uma assessoria, ele não precisa estar lá. Ele falou, pô, faz aqui esse treino. Hoje em dia, com o relógio, todo mundo, né? com relógio, o a gente usa um aplicativo, por exemplo, de treino. Eu passo o treino, a pessoa treina, acabou o treino dela, eu já vejo. Eu olho feedback. E vejo a frequência, vejo o pace na hora, pelo aplicativo ele já faz o upload. Então, você consegue monitorar mais perto o que está acontecendo, não necessariamente estando lá o tempo inteiro. Então, acho que esse é um processo de formação. Mas é só talvez um entendimento de algumas ferramentas básicas, que eu acho que a galera que trabalha precisa ter. Assim. Quais são as ferramentas básicas que eu preciso ter para trabalhar com treinamento aeróbio? Então, você precisa, primeiro, saber avaliar. Eu preciso saber, vou fazer um teste escalonado, né, incremental. Cara, dificilmente você vai fazer. Né? Você pode até fazer. Eu acho que é até importante que faça. Então, põe a pessoa na esteira. Cada 2 minutos você aumenta 1 km por hora até que ela não suporte mais. Massa, é um teste legal. Mas existem outras possibilidades para que você teste. Quando eu aprendi, eu acho que quando eu aprendi, não sei se vocês lembram, mas a gente só aprendeu eu acho que eu só aprendi essa possibilidade na academia, desse teste fez aquele incremental que você vai dos 12, né? Que foi até o Danilo que correu. O que tá falando aqui, o de agora é o incremental, pô, de 10 minutos. Mas o de 12 é o 12 minutos correndo o máximo a distância pode, que é o teste de Cooper, 12 minutos. Esse é o que a galera que... A gente fez o de Cooper e fez esse. E fez porque, na verdade, o da gente na faculdade, pô,
a esteira só ia até 12. Tá ligado? Mas aí aumentava a inclinação. Mas aí a gente pegou e acho que ele tava fazendo esse parâmetro de talvez aumentar a inclinação. Não, teve esse daí de 2 minutos. Foi Eu dois lembro Então, que foi mas, dois. mas não chegou um tempo que a esteira parou, pô? É. A gente começou com a velocidade de caminhada e aí a cada 2 minutos a gente foi aumentando Aumentando, isso. pá. E quando chegou no 12, a esteira... Aí eu disse, "Ei, pai, eu vou ficar o dia todo aqui." Se for pra ficar porque- 12, aí a gente foi fazer esse... Aí ele disse, ó, a gente vai mudar o protocolo agora, pá. Sim, foi isso. Foi, na Existem verdade. outras possibilidades? Tem, cara. Mais Ó, acessível assim, mas... Tem. mais Você fácil. tem muitas possibilidades. É que alguma de, Antes de tu falar, eu vou te interromper mais uma vez, mas é pra... Tipo assim, eu trabalhei na Baritec e eles tinham um leading lá que era de avaliação. E a avaliação, eles também tinham o teste do VO2. Certo. Lá era tudo... Como é que eu posso dizer? Tudo pelo computador. Certo. A gente fazia o parâmetro do batimento, Isso. informava a velocidade e a inclinação que a esteira estava. E aí o próprio aplicativo ele já dava, É. ó, aumenta mantém, aí deixa a inclinação tal, não sei o que, e aí de acordo com o batimento que você ia fornecendo ali por minuto. Ou poderia durar 9 ou poderia durar 12. Uma parada Minutos. assim, minutos. É que tem umas... eles chamam umas réguas que eles fazem justamente isso. É uma associação, então, de velocidade, inclinação, E o BPM? frequência, e aí geralmente você tem uma reta que vai ligar qual é o VO2 desse cara. Idade, às vezes passa por idade, sexo também, ele leva tudo isso em consideração e mostra o VO2 da pessoa. Mas a grande questão é o seguinte, cara, funciona. Se você fizer um teste de 12 minutos, lá o de Cooper, que todo Sim, mundo sim, faz sim. na faculdade, você vai ter o VO2, né? Você pega a distância, tem uma fórmula lá, pá, o VO2 da pessoa. Agora a pergunta é, o que eu faço com o VO2? Porque esse é o grande lance. Achar o VO2 todo mundo acha. Achei, né? E aí? Corre 12 minutos, eu pego a distância, acho, legal, o seu VO2 é de X, de 45. E aí, agora me prescreve um treino. Beleza, vou fazer a 75% do VO2. Mas eu não vou medir o VO2, eu não sei qual a intensidade que é. Então, você saber a intensidade é melhor do que você saber qual é o VO2 da pessoa. O VO2 é importante para você ter mais ou menos assim um diagnóstico da pessoa. Então, ela é bem treinada, ela é pouco treinada. Você tem pelo VO2, você vai ter isso. Excelente. Para você falar, olha, de fato, seu VO2 está muito baixo, a gente precisa melhorar seu VO2, como um processo ali de vender a assessoria, o programa de treino. Agora, se você não tiver intensidade, você não prescreve. Total. Sim. Entendeu? Então, eu preciso da intensidade da pessoa. Você pode ter a intensidade medida pela resposta à frequência. Beleza, é uma forma. Você tem a frequência máxima do cara, faz um teste para ele atingir frequência máxima. Ou, se quiser fazer pela idade lá, a fórmula que, na verdade, nunca ninguém estudou essa fórmula de fato, 220 menos idade, mas tem outras aí melhores. Carbonei, né? Mas carbonei. Aí, você pode prescrever percentual dessa frequência. Mais pessoas atingem zonas de treinamento em diferentes percentuais. 70% para você não é o mesmo para mim. Total. Então, Sim. aí, quando você quer individualizar, trava. Então, pode fazer o teste incremental, mas existem muitos testes indiretos que o cara faz um desempenho por exemplo, é muito comum o desempenho de 3 km. Basicamente, toda assessoria hoje faz um desempenho de 3 km. O desempenho de 3 km estima o limiar anaeróbio da pessoa, que é um índice importante para prescrição, que é ali, ó, acima dessa intensidade, já dá para começar a pensar em fazer uns treinamentos intervalados. Basicamente, de maneira bem básica, seria isso. Você pode fazer intervalado abaixo dela também, mas começa a ficar mais intenso. Então, você tem ali meio que um parâmetro. Ó, então, acima desse pacing aqui, eu vou poder fazer esforço de 1.000 metros, esforço de 500. Quanto mais longe está desse índice, menor é o esforço, menor tempo a pessoa suporta nessa intensidade. Total. Então, você tem um índice. Mas, assim, acho que para iniciar é isso. Você precisa ter um índice, você precisa ter uma velocidade que você vai colocar a pessoa. Acho que Danilo quer falar. Eu tinha achado aqui o coisa, o teste, e ele saía assim, ó. Tá ligado? Caraca, tomei um banho aqui. Eu achava bem completo, velho. Embora fosse, tipo assim, pelo programa, mas... Era quais os parâmetros?
A gente fornecia BPM, a velocidade que tava e a inclinação, tá ligado? 3 parâmetros básicos. Do que você tava fazendo. Mas aí o computador dizia, tipo, a cada minuto ele... Cada minuto você fornecia. Quando você iniciava o teste, tá ligado? Você ficava com o computador... Também mais completo esse aqui. Ficava uma janelinha, tá ligado? Aí quando você ia aí, minuto tal, você fornecia. Qual era o BPM? Como você já tinha aí feito... você tinha que aumentar a intensidade depois. Isso, ele dizia, ó, aumenta a inclinação em 1, aumenta mais um de inclinação, mais um de velocidade. E aí você ia, pum, Claro, tá ligado? Aí, ele... Cada minuto ele vinha e você botava, pum. Aí você tinha os protocolos de início, se você fosse iniciante, intermediário e avançado, para qual você iniciava na esteira, mas a cada minuto você fornecia, ele aumentava. De acordo com o BPM, ele pum. Então, aqui, por exemplo, só uma parada legal que ele dá nesse teste. O VO2 máximo da pessoa, beleza? Ele dá qual a velocidade máxima que a pessoa atingiu. O teste, que seria uma intensidade para o cara fazer intervalado, por exemplo. E ele dá também, possivelmente estimado pela frequência cardíaca, velocidade L1, velocidade L2. Então, o L2 aqui é o limiar anaeróbio que eu estava falando. E o L1 é o que a gente chama de limiar aeróbio. O termo correto é primeiro limiar e segundo limiar, porque não necessariamente é um limite anaeróbio, tá? De transição de metabolismo, mas é só o termo cunhado aí na academia que a galera vai mudando. Sim. Então, ele dá tanto a velocidade, 1 e 2, e quanto a máxima. Aqui, vou pegar esse exemplo aqui. Então, o cara aqui, primeiro limiar, 11. O que isso quer dizer? Até 11, a gente fala que ele está num domínio de intensidade moderado, que seria o leve, que a gente costumeiramente usa. Então, por exemplo, ele vai fazer um longão, ele possivelmente tem que fazer a 11, um pouco abaixo, 10. Então, é o treino longo dele. Entre 11 e 13, que é o primeiro e o segundo limiar, seria o que a gente chama de domínio pesado. Que na nossa fala a gente usa, o termo que a gente usa geralmente é leve, moderado e intenso. Então seria o moderado do que a gente fala, mas cientificamente a gente chama esse domínio de intensidade de pesado. Entendi. Então é aquela corrida, por exemplo, se você faz os seus 5 km em 30 minutos, por volta ali de 30 e poucos, geralmente é o seu segundo limiar. Bem provavelmente que bata por aí. É uma intensidade legal de fazer, só que ela não é tão prazerosa assim. Ela dá uma cansada, você não consegue conversar muito bem com as pessoas e tal. Acima de 13 é treinamento intervalado. Então, aí que é o domínio severo. Então, aqui beleza. Se tiver esse relatório... Tem um parâmetro bom, você prescreve. Porque aí eu sei. Aí o que você tem que saber é como distribuir isso na semana. Que aí é outra parada. Edu, tem uma pergunta para te fazer em relação a quem treina, quem está acostumado a treinar aeróbico, que só faz a parte do longão. Tem gente que não faz o treinamento intervalado. E a gente sabe que promove adaptações diferentes, o treinamento aeróbico de longa duração e o intervalado. Fala um pouco da importância do treinamento intervalado para quem também quer correr longos períodos. Sim, é muito importante. Isso é legal, o treinamento de corrida, né, cara? Que não existe uma necessidade de um treino ser melhor que o outro, né? Então, não, mas o contínuo é melhor, não, o intervalado é melhor. Então, na corrida, nos exercícios, esportes de longa duração, os dois são extremamente importantes. Então, é importante você fazer o treinamento intervalado. Por que ele vai ser importante? Ele promove a adaptação de consumo máximo de oxigênio, que é uma variável importantíssima para o desempenho, e você tem adaptação com volume mais baixo. Então, se você tiver que fazer só volume alto o tempo inteiro, isso pode ter prejuízo para você no sentido, não é que vai ter prejuízo, vou até mudar o termo, mas começa a ter um desgaste maior você fazer um volume alto o tempo inteiro. Então, você intercalar com períodos de alta intensidade é importante para você garantir adaptação com volume não tão alto. Além de ser uma adaptação um pouco distinta. Você preservar um pouco e tentando atingir o mesmo objetivo. E também você mudar o treino, né, cara? Total. Ninguém aguenta treinar a mesma coisa sempre. Então, você ter essa variação do treino
é importante. Tá ligado? É motivação, né? O cara quer Sim, fazer sim. variação. E assim, e você conseguir variar, e esse que eu acho que aí entra na capacidade que a gente tem de monitorar. Né? Eu gosto de usar o tripé, assim, você avalia, você prescreve e você monitora. Aí você monitora, você prescreve outra coisa, monitora para ver se deu certo, avalia de novo para ver se deu certo. Então você fica nessa aqui. Por quê? Vamos supor, se a gente for trabalhar a carga que o cara sente no treino, qual que é a carga de treino? Tem várias formas de a gente avaliar. Uma delas é a percepção que o cara tem do treino. Então a gente vê a percepção, como que ele sentiu aquela intensidade e qual foi o volume de treino. Então a gente usa o tempo do treino mesmo. O produto do tempo do treino com a percepção subjetiva de esforço. Escalinha de Borg, clássica. Um vez o outro, você tem a carga daquele treino. Às vezes, qual é a grande mágica que a gente às vezes tem que pensar em fazer? Às vezes eu tenho treino longo e um treino intervalado e eu tenho a mesma carga. Então eu acho que eu estou variando, mas não estou variando. Está dando a mesma coisa. E aí, se eu não estou variando, a pessoa passa a achar que todo treino é quase a mesma coisa. E Sim. aumenta o que a gente chama do índice de monotonia. Aquele treino passa a ser monótono. E é ruim o treino monótono. O tempo inteiro é ruim. Tem períodos que ele vai ser monótono mesmo. Que a ideia é ter sobrecarga e aí é isso mesmo. Aguenta aí um pouquinho, depois a gente tira. Pode crer. Mas, então assim, avaliar e monitorar é importante por causa disso. Porque aí você precisa saber o que você está dando. Se a dose que você está dando, de fato, está fazendo efeito. Total. Entendi. Quando tu fala assim, em relação de carga, por exemplo, um iniciante, vamos trazer uma realidade de um iniciante. Esse cara provavelmente vai fazer um trabalho intervalado de muito baixa intensidade e provavelmente, digamos assim, que será o dia mais intenso para ele. É isso? Vamos pegar um iniciante, ele vai, se ele for correr, por exemplo, ou treinar 3 vezes, né? Treinar a corrida 3 vezes na semana, no caso. Você pode ter um dos dias para treinamento intervalado. No início, vai ser uma intensidade, não necessariamente vai ser a intensidade que ele conseguiria fazer, porque existe também uma dificuldade da própria pessoa entender o que é um treinamento intervalado. Às vezes, alguns saem no desespero e aí dá dois tiros, acabou o cara. Acabou. Fala, mano, vou caminhar o resto do dia. Ou fica um pouquinho abaixo daquilo que seria o ideal. Que aí é tudo bem, mas assim, primeiro vai ter essa adaptação. Mas geralmente, uma vez na semana ali, ele já consegue ter adaptações positivas. O iniciante também já pode ser introduzido intervalado. Já, para ele entender o processo de pode crer. Correr, de parar, de correr, né? É importante ele ir pegando essa perspectiva. Mas a parte pedagógica, né? Também, né? Também. E assim, incluir e a parte de intermitência, de corre, para, o tempo tende a passar um pouquinho mais rápido para quem está começando. Sim. Então, mesmo que for um treino não intervalado, um treino, vamos supor que é um treino... Um fartlek. Submáximo. Você fazer assim, corre, corre um pouquinho mais rápido, depois corre bem devagarzinho. Isso dá uma ideia de que o treino está passando... Mais rápido. Total. Pra galera que tá iniciando. E a parte fisiológica, assim, a questão das adaptações que eles promovem, os tipos de treino. Tá, eu tenho uma pergunta dentro desse contexto aí pra perguntar. Ficar pergunta pra caralho. É porque, tipo, eu fui um cara que, quando eu joguei futebol, eu sempre corri muito. E quando parei de jogar, eu fui correr, tá ligado? E eu corria tipo 5, 10 e tal. Passei um tempo assim me dedicando a correr, fazendo planilha de corrida, pá. Cheguei até a correr bem, correr 5 em 18, fazer 10 em 39, tá ligado? Tipo, bons tempos. E aí um belo dia, tipo assim, eu tava correndo já 10 bem assim e tal. Eu disse, cara, porra, eu vou correr 21 hoje, mano. Eu tava afim de correr 21, eu vou correr 21 amanhã. Aí ele, sério, diz um tempo aí, mais ou menos assim, tipo, tu que me conhece e tal. Esse parceiro corria comigo. Ele, pô, mano, ó, e, tipo, se tu fizer abaixo de 2 horas assim, já é um tempo, tipo,
beleza. Eu fui, velho, despretensiosamente, fui correr, eu fiz 1h36, tá ligado? Eu ia falar que 2 horas era muito. Aí os caras fizeram assim, porra, velho, tipo, fez um tempo bom, tá ligado? E tipo assim, hoje eu jogo futebol americano e é um esporte que a valência, em relação à demanda, é muito diferente. Porque é um esporte intermitente e, tipo, geralmente as ações de jogada duram 6 segundos, 5 segundos. É outra coisa. Só que o meu condicionamento, eu nunca perdi meu condicionamento, velho. Eu acho que se eu for correr hoje uma maratona, não, mas tipo uma meia maratona e tal, eu provavelmente vou fazer mais ou menos nessa 1h30 aí e tal. Eu acho que não rola não, porque eu tenho uma... Eu digo a você por... Mas você nunca parou de Eu vou treinar duvidar também. do cara que É, podcast só. do cara, Não, mas- que ele não vai fazer. Não, mas o que eu quero dizer é o seguinte, é tipo, o quão essa adaptação que você tem, o quão longe você consegue ter, tá ligado? Porque assim... Por quanto você- tempo ela permanece Porque assim, em sendo você? bem sincero, eu não faço mais períodos de, tipo, 10 e tal, 5 quilômetros, nem corro, porque mas na no minha vida... esporte não O tem, meu né? esporte, tipo assim, não tem essa especificidade e eu não faço. pouquíssimo. Mas se eu fizer hoje, eu digo a você, eu tenho certeza que eu faço com um tempo baixo. Eu né? vi... Obviamente que não o tempo, assim, Então. mas com os tempos bem baixos mesmo, assim, pra Acho uma que você não galera bate o tá... tempo que você fez, Isso, mas eu mas acho que você não chego- bate 2 horas. Você bate Isso, menos que 2 exato, horas. Exato, tá Eu ligado? também acho. Eu vi essa semana um cara falando sobre isso, sobre essa questão de avaliação. Eu acho que, porque, fazendo uma breve, uma crítica assim, né? Levantando os argumentos sobre a avaliação, porque ele botou assim, vamos supor, para defender uma tese dele, mas ele falou meio que, basicamente assim, a gente vai avaliar um atleta de futebol e um nadador, e os dois têm o mesmo VO2 máximo. Mas, tipo, se fosse trocar a modalidade, talvez eles não conseguissem expressar esse VO2 máximo na outra nas modalidades É, deles. especificidade, Porque, né, tipo, velho? o contexto importa, tá ligado? Uhum, Eu acho que, tipo com assim, certeza. pro Danilo hoje tá no ambiente totalmente diferente da corrida, talvez ia ser essa questão de tempo Mas- aí que tu fala. Mas o padrão então esse é o lance. Só que o padrão motor é parecido, porque ele usa muita corrida quando ele treina. Isso. Entendi. Aí, então mantém. E a minha Nunca posição parou de também é treinar. a posição Essa é que uma é coisa eu, que mais eu corre. corro muito, tá É. ligado? No coisa também. Sim, é o que- Entendi. E aí fica com muito... por mais que dure pouco tempo, você faz tipo rápido, com muita Isso. distância e tal. Então, isso ajuda a manter, principalmente o que você ganhou de VO2, você possivelmente mantém Entendi. fazendo esse tipo Porque de eu treino. jogo o jogo todo, eu digo a você, eu não canso, tipo, em relação a cardio. É. Eu canso das pancadas que leva e tal, É. não sei o que é, e vai minando e tal, você vai se cansando fisicamente. Mas em relação a cardio, Agora, Por isso que talvez você, o- por isso que Zero, você correria abaixo de 2 horas, a meia, possivelmente. Tô apostando em você. hein? Eu acho que você correria abaixo de 2 horas, não correria em 1h30 lá, como você fez. 36. Por quê? Porque o seu VO2 ainda é alto, mas é bem provável que esse seu limiar, ou vamos dizer assim, o percentual que você consegue correr desse seu VO2 que você tem mudou. Então vamos lá, você tinha um VO2 aqui e quando você fez 1h30, você corria os 21, você correu a 80% dele, 85%. Hoje você ainda tem esse VO2 aqui que te garante correr, mas você não corre a 85, você vai correr a 75 dele. Pode crer. Que ainda é rápido, porque você ainda tem um VO2 alto pelo seu histórico, mas talvez você não consiga manter a velocidade que você tinha antes por mais tempo. Que aí é o que são as variáveis que vão determinar o desempenho do cara. O cara tem que ter um VO2 alto, mas ele também tem que conseguir ficar em percentual alto desse VO2. Entendi, tem que ser, Ele tem que ser sustentar, econômico também, que talvez você não seja tão econômico como que você já fez, porque como Sim. a ideia sua hoje é conseguir gastar energia muito rápido, porque você precisa ir muito rápido, então tende a ter uma mudança do seu corpo para isso. Como Sim. que esse cara... Eu potencializo, na verdade, o fornecimento de energia. Então, as suas fibras tipo 2, possivelmente, estão sendo muito mais ativadas do que as suas tipo 1, como Sim, eram antes. sim, Então, por sim. isso que você tende a ter uma redução do seu desempenho. Mas você consegue manter Então, ainda por um tempo. Total. Pô, talvez até a resposta dele ao treinamento fosse diferente, né? Tipo, a questão de dor, se ele, por exemplo, hoje fosse fazer uma meia, ele talvez terminasse muito mais fadigado do que ele termina o esporte dele. Ele também com teria... certeza. Sim, mas sim, é sim. o- Não, isso aí com certeza. Aí, com O cara ia certeza. terminar muito. Ele ia Porque hoje Ia basicamente- fazer abaixo de 2 horas. Mas no também. outro dia não ia nem andar.
Porque eu jogo também, só que eu jogo numa posição diferente, né? Jogo na defesa, acaba correndo de certa forma também, mas eu corro muito de costa. Observando ele, o atacante correr. Eu acho que, tipo, a base do treinamento da gente é muito intervalado. Porque, tipo, saiu a jogada, no máximo, assim, 8 segundos, o tempo máximo, 10 segundos que rola uma jogada. Terminou, volta, tem o handle ali quando tem e tal, e de novo. Então é o tempo todo, basicamente, treinamento intervalado. Então, por isso que essa valência seria um pouco diferente em relação a fazer uma meia. É que, aí, por exemplo, isso que é legal, assim, quando a gente... Por isso que estudar o treinamento de corrida, seja ele intervalado, seja ele contínuo, é legal para a gente entender o que está acontecendo em qualquer modalidade. Então, vamos supor, se você da defesa, se a galera do ataque passa a acelerar o huddle ali, fazer um lance mais rápido... Sim. O seu intervalo passa a ser menor. 8 segundos, mas você passa a descansar, mano. 3 segundos já tem que voltar correndo porque os caras vão de novo. E a gente aí joga também em sistema no huddle. Joga então, no huddle. Já acabou a jogada, já vai de novo. Vai de novo. Então, o que vai acontecer? Se você tivesse ali aquela pausa, você teria aumento ali da sua frequência e tal, rápido. Nem dá para aumentar muito, porque é 8 segundos, ela nem aumenta tanto. Aí já cai. No próximo, ela já aumenta mais um pouquinho. Já cai. Se esse já cai, diminui, que você não tem um intervalo ali da galera fazer a próxima jogada, sua frequência está o tempo inteiro subindo. E aí vai chegar um momento, que aí essa é a diferença do treinamento intervalado para o treinamento contínuo, que você vai chegar numa frequência lá em cima, que, cara, mesmo que você diminua a intensidade da sua corrida, a frequência não responde, ela está lá em cima o tempo inteiro. O que acontece, motor trabalhando na alta. Acontece muito com, às vezes, fartlek. Galera que quer fazer um fartlek ou quer fazer um progressivo na corrida. Esses dias eu fui me aventurar a fazer isso. Falei, vou fazer um progressivo, né, cara? Vou começar leve, vou fazer um mais intenso, depois eu volto. Né? Fazer isso. Vou fazer correndo contínuo, mas brincando com as intensidades. Uhum. Aí fui, cara. Aí beleza, contínuo. Aí mandei um mais intenso. No que eu mandei intenso, quando eu voltei pro mais leve, minha frequência falou, não, volta. Eu não volto mais. E eu falei, caramba, minha frequência tem que abaixar um pouco. Não abaixo. Ou seja, errei no treino ali, né? Mas é isso que vai acontecer. Então, você vai ficar mantendo a sua frequência elevada o tempo inteiro com estímulo. Mesmo diminuindo a intensidade, você está sendo estimulado a fazer isso. Só que é um jogo, né? Na corrida, a gente consegue simular isso. Tem até alguns modelos de treinamento intervalado que fazem isso. Porque qual é a ideia do treinamento intervalado? Você ficar a maior parte do seu treino intervalado próximo do seu VO2 máximo. Então, alguns estudos acreditam que se o cara fica mais tempo consumindo valores próximos do VO2 máximo, ou seja, com frequência cardíaca próxima à máxima, você tem melhor adaptação a esse treino. Então, quando você vai prescrever um treinamento intervalado, você tem que levar em consideração o tempo do estímulo, o tempo da pausa, se é ativo, se é passivo, um monte de variável, para você garantir que o cara atinja o VO2 máximo sem estourar. Sem atingir o VO2 máximo e morrer e não conseguir mais fazer nenhum esforço. Sim. Então, como que a gente faz isso? Você tem modelo lá, 1:1, 2:1, e aí você tem um modelo mais curto. Aí tem uns caras que propuseram um modelo de treino que é com um intervalo, com estímulos de tempo diferente. Então, falou assim, vamos garantir que o VO2 do cara vai subir no início. Então, eles fazem um esforço de 3 minutos, depois descansa, por exemplo, 1 minuto e meio, depois é um esforço de 2 minutos, descansa 1 e meio, depois é um esforço de 1 minuto, descansa 1 e meio, depois é só esforço de 30 segundos, para manter o VO2 lá em cima. Então, em vez de ficar um aumento que você vai atingir o VO2 máximo lá no final, sua frequência começa a subir lá no final, você garante sua frequência elevada no início, dá uma pancada depois você só vai dosando para que ela fique lá em cima o tempo inteiro. Então, são formas de você fazer o treinamento intervalado distintas, que aí você pode fazer um jeito, fazer do outro, para garantir a adaptação. Agora, essas adaptações, fala um pouco, assim, fisiologicamente mesmo, do treinamento intervalado e do treinamento de longa duração. Cara, vamos lá. Você vai ter uma adaptação que a gente chama de central, que é a capacidade do seu coração bombear sangue. É a principal variável quando a gente fala de VO2 máximo. Então, seu coração manda mais sangue. Débito cardíaco, Exato, débito cardíaco aumenta. Então,
que o VO2 é débito cardíaco e diferença arteriovenosa de oxigênio. Então, o débito cardíaco é o sangue que você manda. Por isso que aumenta rápido quando o cara aumenta o volume sanguíneo, porque aí chega mais sangue no coração, o retorno venoso aumenta, manda mais sangue, aumenta o VO2. Então, a primeira adaptação é essa, coração mais forte, maior quantidade de sangue. A diferença arteriovenosa, ela tem uma característica também periférica, que é capilarização, o cara é extremamente capilarizado, então você tem mais capilar no músculo que está sendo ativo. O que acontece? É como se fosse um cano passando numa velocidade. Você tem um cano com a velocidade de água, se esse cano vira 5, na mesma ele velocidade irradia muito de mais água, rápido, né? ela passa mais lenta aqui nesse meio aqui. Depois ela junta tudo e forma um cano maior de novo. Então, você tem uma vascularização maior, você acessa mais músculo, mais área do músculo e você consegue usar mais, tem mais energia chegando. Consegue suportar mais tempo, né? Só que você só usa aquilo que o controle é muito fino fisiológico, né? Você só usa aquilo que seu músculo também dá conta de vai conseguir utilizar. Então, se seu músculo, sua célula, o número das suas mitocôndrias, o tamanho das suas mitocôndrias, se elas não estão dando conta da quantidade de oxigênio que está chegando, não adianta muita coisa chegar, porque ela não usa. E aí, se ela não usa o oxigênio que chega, o oxigênio que está passando aqui no sangue não entra tanto mais, porque está acumulando aqui, ela não tem por que ficar mandando para dentro. A grosso modo, eu tinha lido já há um tempo, bota tempo nisso, que uma das adaptações mitocondrial do treinamento aeróbico seria de longa duração, seria a quantidade, que ele aumenta a quantidade mitocôndria. E o intervalado, ele melhoraria a função da mitocôndria. Tipo, foi mais ou menos assim. Tem também. O treinamento intervalado também melhora. Ele melhora, por exemplo, a comparação intervalado e contínuo, quando iniciou ali em 2006, que deu um boom dos estudos do Gibala e etc. Gibala e Ballantyne. Aí eles usavam algumas enzimas da cadeia de transporte de elétron. Então, você está vendo a atividade enzimática. E, de fato, melhora. Os dois vão melhorar. Só que o número de mitocôndrias o tamanho das mitocôndrias vai ser extremamente importante na adaptação de longa duração. Entendi. E tem coisa, cara, que só o treinamento aeróbio, porque o intervalado não deixa de ser um treinamento aeróbio, mas a capacidade da sua mitocôndria em utilizar oxigênio e principalmente, e aí que vem o treinamento de longa duração como importante, de metabolizar as gorduras, é só o exercício que consegue fazer isso, cara. Então, aumentar... Como que eu estimulo o meu número de mitocôndrias? É exercício, não tem outra possibilidade. E aí, por isso que eu falei lá no negócio da saúde, porque hoje a galera tem falado muito de um treino que a gente chama, não sei se já ouviram falar, que é treinamento... treino em Z2, é o Z2. Tem até grupo de corrida que agora o nome é Z2, é tudo Z2. Por quê? Porque é uma zona de intensidade baixo, não é bem baixa, mas ela é baixa no primeiro limiar, próximo do primeiro limiar, em que você fica muito tempo. E é uma zona ótima para eficiência mitocondrial, para trabalhar a eficiência mitocondrial. Então, quando a gente estava falando de distribuição dos caras que longo, é importante fazer um treinamento intervalado, de fato é importante. Mas a maior parte do treino dos caras é feito nessa zona 2 aí. A maior parte. Entendi. E por quê? Porque ela tem uma recuperação rápida, você melhora muito a eficiência mitocondrial e você consegue aumentar o volume, porque a sobrecarga geral é um pouquinho menor. Acho que eu vi alguma parada assim, foi daquele Eliud Kipchoge, eu acho que tipo a galera falando, uma reportagem que basicamente a velocidade que ele corre lá na maratona, né, que ele faz por pouquíssimo tempo, ele tem uma velocidade muito grande, ele não corre praticamente nunca naquela velocidade no treino dele. O treino dele é sempre uma intensidade muito baixa, que é um treino muito longo, então é sempre dentro desse limiar, né, que é abaixo desse limiar. Agora, bora entrar em outra, né, o treinamento de força tem a sua importância no desempenho aeróbico, assim, dentro do corpo? O treinamento de força é muito importante. É muito bom fazer. Eu não faço, mas é muito bom fazer. Eu tô errado. Mas é extremamente importante.
Só que qual é o grande lance do treinamento de força? O cara vai correr 2 horas. O cara vai correr 1 hora. Pô, ele faz uma meia maratona. Ele vai correr quase 2 horas. Dependendo da pessoa, mais até. O cara faz uma maratona que a maioria das pessoas fazem em tempos mais do que 4 horas, 5 horas. A grande parte faz tempo mais longo. Qual é o treinamento de força que eu vou fazer? Automaticamente, a pessoa precisa ficar contraindo o músculo durante tanto tempo. Eu vou trabalhar resistência muscular localizada, né? Repetição lá em cima. Porque... Na academia, o pai drop 700. Não, e aí o que acontece? Não é isso. Porque se você treinar resistência muscular localizada, o cara não corre no outro dia. Exatamente. O cara fica todo dolorido. Se você, mesmo que você treine hipertrofia, é bem provável também que o cara... Você tem que treinar força e potência. Força e potência, exatamente. É força pura. Total. Tem estudo que faz, cara, desempenho de 5 km e treinamento de força o convencional e de força pura. 4 repetições, 5 repetições, com intervalo longo, para o cara poder descansar. E tem um outro treino também que o pessoal tem usado, que tem bastante estudo saindo, que é o que eles chamam de treinamento complexo. Que é, por exemplo, você faz uma execução de força, vou usar o agachamento. Você faz uma execução de força no agachamento, com uma carga boa, para 5 repetições. Não é também para o cara... A ideia do treinamento de força não é o cara chegar na 5ª repetição sem conseguir fazer mais. Não, tem aquela reserva grande, inclusive. Então, ele faz ali 4, 5 repetições, solta ali a barra, Salto. agachamento com salto, 5, 6, fechou. Faz contraste o afundo. Também, né? Com método contraste. Faz o afundo, parou a fundo, faz salto trocando a perna. Que é o que alguns estudos têm chamado como treinamento complexo. O que melhora esse tipo de treino? O cara fica mais econômico. O cara ele gasta menos energia para correr. Que quando a gente tá falando lá de alto desempenho, galera, questão, né? é o que diferencia os caras. O cara economiza energia na corrida. Então ele gasta menos energia. Por quê? Porque ele treinou a capacidade dele de... Tem estudo, inclusive, que vê o tempo de reação no solo. O cara passa a ter um menor tempo de contato no solo. Isso. Como o cara está mais forte, ele reage rápido, tem menos tempo de contato, Produz ele mais força. absorve menos, ele gasta menos energia para absorver o peso dele depois para sair do chão de novo. Total. Então ele ganha economia. Caramba. Então e assim, é massa, fundamental. E o que é legal, né? Porque assim, eu quero fazer corrida, mas tem academia, não sei o quê. Cara, é rápido, é treino curto. Isso. Não é para fazer treino... O cara que você quer correr, você quer ser um cara que corre. É treino curto. Eu gosto de correr, quero correr, mas eu gosto da academia, quero hipertrofiar e tal. Beleza, cara, faz os dois, tá tudo certo. Talvez você não vai atingir o seu máximo em algum deles, mas beleza, tá tudo bem. E vai ter interferência de cansaço, se for em dias distintos, né? Você não vai conseguir correr. Merda, né? Uma hora pode ir. Assim... Eu acho que é não, ruim, porque cara. O volume também não chega a ser um volume O cara grande, que faz né? isso, geralmente, ele não é um cara que está pensando em fazer volume tanto alto de corrida. Então, ele não vai ter tanta interferência nisso. Entendi. Mas é essencial, força é muito bom, cara. Eu vejo essa relação muito, por exemplo, às vezes você vê o pessoal que vai começar a correr. E aí você vê a galera tudo correndo sem fazer flexão de quadril e tal. Todo fraco, na verdade. E aí... Existe aquela pessoa que começa a correr e começa a treinar, e aí você vai vendo aquela melhora um pouco mais acelerada daquele processo, e você vê aquela pessoa que só faz correr, que o processo é bem mais lento, até de uma melhora motora, tá ligado? Você vê a pessoa correndo melhor. Você vê a pessoa, tipo, consegue suportar mais tempo correndo e tal, mas ainda o padrão motor, ainda o corpo não tem aquela força. E aí, quando você linka com o treinamento de força, você consegue atingir níveis de padrões motores muito melhor, mais rápido. Tem gente, né? se você for olhar, tem muita gente que tem vergonha de andar. Aí o cara prefere correr de uma maneira que ele meio que tá só saltando. E aí, então, assim, às vezes é melhor que você ande rápido. Cara, andar rápido é extremamente difícil, cara. Total. Então, é melhor você andar rápido. Você vai gastar mais energia, inclusive, do que correr. do que, às vezes, correr pra cima, assim, todo aqueles passinhos. Tem um cara tem um cara que toda vez que eu chego pra dar aula, esse cara tá correndo lá na esteira, segurando com as duas mãos na esteira, e é só o pá,
você vê que ele tá Pulando. pulando. É. Tá ligado? Ele está pulando, a lona tá lá rolando e ele tá pulando na lona, tá Barulho ligado? do Ele caramba, segurando né, a velho? Faz coisa. muito barulho. É, Bizarro, porque não velho. tem... E, cara, padrão motor de corrida é um negócio que é assunto grande, né? Mas, assim... A gente que trabalha com isso, você vai na orla, por exemplo, você vê a galera correndo, você fala assim, cara, não tá, Pô. não tá legal isso não. Isso é o que eu mais... Não, eu não sou adepto do assim, não, é o jeito certo de É, correr, também não. é assim, não, você Também tem não. que... Não, o pé, cara, não é o Também sou calcanhar, assim, tem que ser o também sou. antepé. Também eu não sou adepto a isso, até porque os Isso. estudos mostram que não tem tanta Em relação, diferença. É. Mas Mas precisa se ter um padrão, mas né? tem uma galera que tá bem dificultoso, Se assim. você olhar o cara que tu citou, como o nome dele é Kipchoge. É, o Ele, Kipchoge. Kipchoge. Mano, se o cara for olhar pro lindez, ele não corre bonito, não. Ele corre, o troco dele gira, Porque, tipo, essa questão da biomecânica, ela vai muito aliando quando você vai... É muito em relação à velocidade, tá ligado? Tem hora que eu vejo uma galera que quer botar o pé lá atrás no calcanhar, feito a Não, galera corre não. com uma velocidade muito baixa, Não pô. dá. Não, o Kipchoge tá com a perna batendo quase no glúteo dele Ele ali. porque a gira aqui, velocidade né? dele- Bate assim. A velocidade Mas ele dele tá é muito 20, pô. alto, pô. Tá Ele tá 19, correndo muito Fez um rápido, vídeo que pô. botaram A lona do a cara lona dele correr. pra galera correr. A galera não conseguia correr um minuto, mano. Na tipo, velocidade que ele o corre corpo- 2 O horas. corpo ele vai meio que vai se auto-organizando em relação à velocidade da sua corrida. Então, acho que, tipo, eu também não sou muito adepto, não. Vitor Cara, falou, e mas assim, tem uma galera que... Porra, Terrorismo. Mas assim, é um Sempre ponto. tem, né? Só que assim, é um ponto que é o seguinte, cara. Acho que tem que ir, entendeu? Sim, Vai sim, total, ajustando. total. Eu vou até me policiar, que agora que eu falei, a galera vai me olhar correndo na rua, vai falar, ei, olha lá, o Ei, cara olha lá, falhou, vai ó, filmar o cara- todo troncho. Vai estar no cair no radar. Agora, poxa, ele também... Ciclismo também tá... batendo Aumentando essa- muito a galera do ciclismo, né? O Porra, triatlo pode tá crer, pode crescendo crer. muito, cara. Pode crer. O triatlo, que é uma modalidade que é muito legal fazer. Tá Quem veio crescendo aqui, demais. Siddhartha, conhece Siddhartha? Sei. Pronto, ele fez treina o fala triatlo, pra caramba ele do... fez o triatlo também. Pronto, ele fala pra caramba do triatlo que agora que ele... Cara, é muito legal. O eu triatlo fiz. aqui ia ser ruim a parte da natação, né, velho? Os tubarão e Dá pai. em nada, Mas Pô, viagem, né? quando eu fiz Fez aqui, eu em fiz em Olinda, Olinda Paulina, aqui. Só que eu fiz o mais curto. E a galera acha que o triatlo vou fazer, pô, é muito longo. O Ironman, que é gigante, pô, vou fazer uma maratona depois de pedalar 180 km, não vou conseguir. Você nada 2, né? Nada 2K. Eu, no Iron é 3.800, 3.900. Nadando. Não, mas, por E exemplo, o que eu águas fiz abertas, aqui... Não é piscininha, não, É. fechada, não. Mas o que eu fiz aqui, por exemplo, que tem, todo ano tem, é 750 nadando, 20 pedalando e 5 correndo, foi o que eu fiz. Entendi. E, cara, é muito legal, assim, a experiência de fazer. Eu fiz o mais curtinho, né? Esse ano eu acho que eu vou fazer o maior um pouquinho. Pô, me arrisco numa dessa aí. Dá pra ir. Não, vale a Dá pena. 750, cara. Não dá. Vai com um Mas o pedaço que de carne mata na perna. A galera, o que dá uma destruída pra quem não é muito treinado é a natação. É natação, né, pô, cara? total. Natação é difícil pra Porque- cacete. Pô. E eu sempre nadei, assim, desde moleque eu nadava, nado até hoje e tal. Mas na prova, por exemplo, eu dei Então tem a uma. união. Dei É uma, porque a gente acha que sabe nadar. dei uma Tem queimada isso, né? na A gente- largada ali. eu Teve fiquei- Foi mesmo? Teve a união dos Abafei, três abafei. esportes Porra. que ele gosta, né? O triatlo que... Natação, ciclismo. Isso, e é. a corrida. O ciclismo eu uso, porque eu uso pra locomoção muito, né? Que eu vou trabalhar de bike. Prescreve tem alguém que já te procurou assim pra prescrever treino Já de tem ciclismo? uma galera que eu prescrevo, Massa. alguns pouquíssimos. E eu tenho o pessoal que trabalha, por exemplo, com o Siddhartha, né, que é o Thiago da THG. É uma galera que a gente está começando um trabalho aí também de assessoria de fisiologia. Então vai passar a ter Massa. uma parte de controle de carga, Pode de crer. análise de recuperação da frequência cardíaca, né, da variabilidade da frequência, que é um índice de recuperação autonômica do sistema nervoso autônomo, Uhum. para prescrição também. Então a gente está fazendo esse trabalho em conjunto. Pô, que massa. Já É tem bem da novidade, hora. então. Aí. Não, já rolou, Já tá? inclusive, mas assim, deve estar para sair aí agora nos próximos meses ou semanas, algumas Pode crer. coisas aí. E tem também, a gente estava falando lá de avaliação, eu até nem cheguei a comentar ali com vocês, mas eu, assim, tô me organizando para até o final do ano eu liberar um livro de avaliação de treinamento Porra, que aeróbico. massa, que Massa, massa. velho. Então, Massa. pegar... Massa de tanto a verdade. galera vai, vou fazer o incremental, o que eu faço, o que eu avalio,
vou fazer o 3K, o que é importante eu saber. Então, vai ser um e-book simples, não é nada acadêmico, de análise de lactato e tal. Vai ter a explicação do porquê que esses testes são feitos. Sim. Mas a ideia é que até o final do ano, aí, se Deus quiser, vai sair um e-book de avaliação do treinamento aeróbio. Pô, que massa, e tem o curso também, né? Que tem que voltar. Em breve aí vai sair. Eu acho que esse ano ainda rola um curso, talvez voltado para o treinamento intervalado, que é o que a gente também... Deixar um recado para o Will aí, marcar ele lá na... o Will, ele me dá moral para fazer o curso, mas é isso. A gente está organizando aí para sair. Talvez ali em outubro, novembro, role um curso aí. Bora nessa. Vamos todo mundo aí que vai ser massa. Massa, velho, massa. Querendo fazer esse curso aí. Desde que o Will falou, eu fiquei a fim de fazer. Aí eu vejo que é uma carência muito grande essa questão aeróbica. Sim. Danilo ainda teve uma vivência maior por causa lá onde o Danilo trabalhou, né? Tinha muito essa questão da prescrição do treinamento. Eu até peguei aqui um livro que eu li. Eu li esse livro aqui quando eu tava começando a... Sim. Tá ligado? Eu peguei uma aluna de personal que era corredora. Assim que eu me formei, pô. Aí o caralho, não sei o que. Quando eu fui, tava procurando em casa o acervo que eu... Aí eu, pessoal. Eu tenho esse livro aqui, pá. E comecei a ler. E ele dá umas dicas muito boas também. Cara, tem bastante tem um é bem objetivo mesmo, assim. Não fica escondendo conhecimento, não. Diga aí qual é o livro pra galera. A galera quer treinar. Deve mostrar pra ver se o cara prova, né? Depois fica escondendo conhecimento. Treinamento e corrida de rua. Uma abordagem fisiológica e metodológica. Alexandre Lopes Evangelista. Editora Forte editora. Esse livro aqui me ajudou bastante. Futuramente vai ter o e-book aí. E assim, a ideia é que eu tô pensando aí na ideia de anexar junto com o e-book meio que uma planilhazinha. Tipo assim, ó, o teste foi tal, já meio que dá ali a zona pra galera. Sim, pra ter uma ideia do que fazer. Massa. Muito bom. Acho que vai ajudar a galera aí pra prescrever os treinos. Top. Acho que a gente já conversou bastante, não foi? Total. Acho que da próxima vez que o Eduardo vir aqui, a gente vai ter que puxar mais um pouco a conversa para o ciclismo, né? Ou então, a questão que ele falou da questão da corrida, de biomecânica da corrida, que tem muita coisa para falar sobre isso, né? Bastante coisa para... Pode ser. Tem muitos assuntos. Cara, corrida é um assunto massa demais. Tem o ciclismo aí, tem a biomecânica da corrida. Tem o triatlo, que é da hora. Tem o triatlo. O que a gente pode fazer? Quando sair o curso, ou então o e-book vir, dá aquela divulgada, a gente já faz outro episódio. Eu vou tentar ter corrido 21 de novo pra ver. Abaixo de 2 horas. Eu vou tentar correr 5. É minha meta. Ali na faculdade, aquela corrida. O triatlo, assim, a questão de treino é muito pesada mesmo. Depende do triatlo, depende da distância que for fazer, né? São se 3 for fazer a né, distância... 3 modalidades. Se você for fazer uma distância mais longa, aí precisa conversar com a família, com tudo. Porque se morrer, todo mundo tá sabendo. Não, é porque você precisa de tempo pra fazer, cara. Porque é assim, o tempo de treino, E é a junção de modalidades, né? É o triatlo como modalidade e você tem 3 ali, então você precisa ter treino que vai ter as 2 juntas e etc. Pode crer, total. Falei que minha meta é fazer 5, porque a gente foi pra uma corrida da faculdade e eu terminei 5 km andando. Mas também na época eu não corria. O cara passou pulando corda. Não corria, não fazia nada, era só luta. Mas, cara, mas tem que fazer, né? Eu fui fazer, por exemplo, o triatlo, eu sempre estudei isso, estudo e tal. Mas tem que meter a cara e fazer, porque eu fui lá e, assim, também não... medalhei, fiz nada, irmão. É sofrimento pra todo mundo, tem que vivenciar. E a gente que é da área, isso é importante, a gente vivenciar, porque eu falo isso muito pros meus alunos. Cara, você sabe o que significa fazer um intervalado? É isso. Se a pessoa nunca sentiu que ia fazer um intervalado, eu não acho que o cara, por exemplo, eu não acho que uma pessoa para prescrever um treino por exemplo, para um cara prescrever um triatlo, ele tem que ter feito um Ironman. Mas, cara, ele tem que ter ideia do que é fazer um treino longo, do que é fazer um treino intervalado, do que representa aquilo fisiologicamente na recuperação. Ele precisa entender isso. Porque senão ele não vai conseguir, cara. Porque às vezes prescrever até coisa que é impossível fazer, né? O cara fala, não, cara, isso aqui tá muito demais pra mim. Então é importante você se expor aquilo que você quer prescrever também. Minha meta até o fim do ano é fazer 5. Boa. Oxe, aí dá pra fazer agora. Se a gente sai aqui na Boa Vista, a gente corre toda.
Eduardo, meu Mano, velho, então- eu só tenho a agradecer por hoje, pela sua presença. Muito massa. Eu tive aqui uma aula, acredito que Foi o Vinícius massa, também, pô, foi quem massa. assistiu aí, quem vai assistir também. E a gente vê esse mundo que é o treinamento aeróbico que tá tão presente, né, velho, na vida da gente. E em toda atividade praticamente que a gente faz, né? Uhum. É uma atividade aeróbica. Eu agradeço mais pelo seu tempo, disponibilidade e por ter feito esse EP aí. Os meninos também vão agradecer e vão falar alguma coisa. E você no final Muito bom. deixa aquela mensagem pra gente aí. Massa. Pô, Eduardo, queria te agradecer por essa tarde hoje aqui, velho, que foi de conhecimento riquíssimo, conteúdo muito bom. Quem ouvir, quem assistir, vai consumir muita coisa, velho. Isso já é a segunda vez que eu tenho a oportunidade de aprender contigo, né? Outra vez foi outro assunto, hoje mais envolvendo na área. Mas te agradeço também em nome dos meninos aí e espero que a gente possa conversar muito mais vezes. Massa. É isso. Deixa aí suas considerações finais aí, seu contato pra galera, que a gente vai Instagram, deixar também lá né? no Instagram. Instagram, Então a gente vai tá, deixar pra lá na galera. A gente descrição. deixa na descrição, mas Mas é bom sempre falar também. Tá. suas considerações finais aí. pra Não, galera. cara, eu queria agradecer mesmo o convite, foi muito bom. Eu gosto muito de conversar, espero que tenha sido leve, assim, né? Às vezes eu me policio para não usar muito termo técnico e tal, mas o bate-papo foi muito bom, gostei muito de estar aqui. Fiquem atentos aí nas redes sociais, eu tenho uma que é Instituto.Alta Performance, que é eu e o Will, que a gente faz ali divulga alguns conteúdos voltados para o desempenho aeróbio, os cursos. Então, Instituto.Alta Performance e o meu pessoal Eduardo Z Campos. Então, é isso. Top. É isso. A gente vai colocar trazer lá, depois viu? também o Will com ele, né? Com Esse ele, cara- quando É, tiver, spoiler aí do... quando tiver perto É. assim de um projeto dos dois. sair. Massa, É, massa. Total. O Fechadíssimo. Will falou que tá lá escolhendo o tema dele, né? Ainda tá na... Ele deu só o spoiler, não foi no dia que ele veio aqui, né? Foi, acho que ele escolheu já. Eu vou Escolheu dar o já, spoiler aqui, acho que é treinamento concorrente, não é isso? É, que né? vai Ele fazer? tinha falado. ele Tá tinha postando falado. direto, ele tá postando lá. Ele Ele tá É postando. isso. É isso. Agradecer, Eduardo, aí. Muito obrigado pela Valeu, presença, né? pela disponibilidade, né? Em breve tem mais. Vamos embora. Massa. Lembra aí, né, de seguir lá, a gente vai deixar na descrição, né? Instituto.Alta Performance, Eduardo Z Campos, lá que é o Instagram de Eduardo aqui. Segue lá o nosso Movecast, tá? Segue lá também o no joinha, dá o Spotify. Lá no YouTube, dá o legalzinho lá, comenta, tá? Deixa sempre um comentáriozinho lá sobre o vídeo. Se inscreve no canal, que é muito importante. Fica sempre atento ao nosso Instagram, a gente vai estar sempre colocando lá as novidades. E é isso aí, vamos embora. Valeu, galera. Valeu. É Bora. nóis. Tamo junto. Mais.